Nós estamos aqui na Água Pura hoje com a Thaís, tudo bem, Thaís? Tudo bem, Val? E com a Sabrine para falar sobre nutrição infantil. É esse o tema. Tudo bem? Tudo jóia. Você é nutricionista infantil? Isso. Existe uma separação de nutricionista infantil, uma especialidade para adulta? Sim, tem muita diferença. Não, eu tô te perguntando porque assim, eu nunca tinha ouvido falar. E aí uma curiosidade, já quero começar que você me responda isso. Eu, quando precisei de nutricionista, eu fui atrás, queria cuidar do corpo e tal. No infantil, eu nunca tinha ouvido falar. Como é que funciona isso? Hoje, assim, eles procuram por uma carência nutricional. Então, a criança chega para mim por meio de um transtorno, por meio de um colesterol elevado. Quando ela já tem um problema. Já tem, isso aí. Que é o errado, digamos assim. O ideal seria procurar uma nutricionista para você fazer o seu trabalho, que é o quê? Prevenção. Prevenção. Exatamente. Aliás, em tudo a prevenção é o melhor caminho, né? Exatamente. E como é que funciona isso? Porque você me falou uma coisa que eu achei interessante, que você falou, as crianças carregam os genes ou toda a carga dos pais, mas fazendo um tratamento, indo na hora certa no nutricionista, é possível silenciar, por exemplo, algumas doenças. Isso aí. Explica um pouquinho disso, como é que funciona. O nosso corpo, ele é nutriente. Então, nós carregamos um DNA, né? Esse DNA, ele vem dos nossos pais, dos nossos avós. Então, e a gente leva isso para a vida. Nós carregamos as doenças, né? Sim. Só que se nós trabalharmos isso, tratarmos na infância, nós silenciamos. Então nós podemos passar por aquela fase e o gene fica ali quietinho, silenciado. E você me falou uma outra coisa também que eu achei interessante, assim, as crianças às vezes são seletivas, elas comem o que elas querem e tal, e os pais às vezes nem sempre têm, normalmente não tem toda essa informação, só diz que tem que comer verdura, isso ou aquilo, mas cada um é de uma maneira. Se a pessoa te procurar, aí você vai selecionar, vai indicar o caminho para a pessoa ter mais saúde e você vai ver também as deficiências, como é num adulto. Exatamente. Então hoje a criança ela tem uma capacidade gástrica, que é o estômago pequenininho. Então muitas vezes ela não consegue ingerir aquela quantidade de vitaminas e minerais que nós precisamos que ela ingira. Exemplo, um ferro, ele não consegue comer um maço de couve. Né? Então ele vai comer uma quantidade limitada. E há muitos anos não comem. Comeram lá na introdução alimentar e nunca mais comeram. Fica com uma deficiência depois na saúde lá na frente. E a questão de concentração, aprendizado, é aquela criança mais agitada na escola, que tem um déficit de atenção. E aí a pessoa só vai se tocar quando for adulta, porque daí fatalmente ela vai procurar, né, um nutricionista, um médico, e daí vai ver que tem essa deficiência que poderia ter sanado lá atrás. Exatamente. Eu vou te falar uma frase que a minha professora de materno falava. Nós podemos mudar uma geração. Quando nós trabalhamos com a criança na fase infantil. Tudo está na infância, né? Exatamente. Começa tudo ali. Agora me diz uma coisa, nós poderíamos falar aqui 2 horas, mas a gente não tem esse tempo. Sim. Qual é a idade ideal que a pessoa deveria se ater? Porque eu acho que isso é até um serviço de alerta, né? Com certeza. Você saber que você tem que levar o seu filho numa nutricionista. Qual é a idade ideal? Desde a introdução alimentar. Então, Gente, 6 meses. Cedo. 6 meses. É ali que é o canal aberto do alimento entrar. É como se fosse Seria perfeito. Como se fosse um país que você vai colocar todos os estados. Então você vai dar paladar, você vai desenvolver paladar na criança. Então a oferta de alimentos adequados nessa fase é que ela vai ter memória e vai continuar comendo pro resto da vida. Ok, isso é o perfeito, né? Mas se você já passou dessa fase, está com 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, não importa. Ainda é tempo de você procurar, e isso eu tô falando porque de verdade, isso é um serviço até de alerta. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu hoje, quando eu ver uma criança, eu já vou me tocar disso. A prevenção começa, então, desde a introdução do paladar. Agora, me diz uma coisa, o que isso tem a ver com a água pura? Porque eu sinto necessidades quando eu vou na minha nutricionista, ela me diz, Val, faz isso e isso, aí eu venho aqui, eles me dão tudo aquilo que eu preciso. E a criança? A criança é a forma farmacêutica, né? Da mesma maneira? Da mesma maneira, porque o comercial hoje, muitas vezes, não atende o que a criança precisa. Então, é baixo ferro, muitas vezes nas fórmulas que é são oferecidas. Isso, vitamina D, vitamina C. Então, nós partimos para suplementação individualizada. Mas de uma outra maneira. Exatamente. Que maneira é essa? Infinitas, né, Val? A gente pode trabalhar com formas farmacêuticas diferentes para as crianças. Atrativas? Atrativas, como aliás, olha você só. tem aqui, me mostra isso. Esse pirulito é um pirulito
pirulito com 5-HTP e cromo, que ajuda na ansiedade da criança, aquelas crianças que já desenvolveram a compulsão. Eu tomaria isso aqui em cápsula. Em cápsula. Aí a criança tá aqui, ela vai consumir, é isso que ela estava explicando, ela vai consumir de uma maneira divertida. De uma maneira divertida, gostosa, né, Sá? Porque assim, o que acontece? Muitas crianças não conseguem fazer a deglutição da cápsula, né? A minha filha mesmo, ela tem 9 anos já, mas ela não tem jeito, ela não consegue tomar cápsula. Aqui é um pirulito que tem 5-HTP, que ajuda na ansiedade da criança, aquela criança que acaba comendo muito, vai nas festinhas, come todos salgadinhos. Tá, então aqui é remédio. É isso. E essa barra de chocolate Olha aqui, só, também é remédio? É com vitamina, com ferro. O ferro, ele é um mineral que tem um gosto residual muito intenso. Sabe? Ele tem gosto de ferro. Se você pegar uma panela de ferro lá, ele tem o gosto de ferro. Tá, e essa barra de chocolate? Essa barra de chocolate, a gente consegue mascarar esse gosto e tornar ele mais atrativo. E a criança vai, mais uma vez, ela vai estar tomando uma coisa que ela precisa, comendo, enfim, consumindo uma coisa que ela precisa, achando que é chocolate. Achando que é chocolate, exatamente. E essa é uma jujubinha com vitaminas do complexo B, que é muito deficiente na criança, no organismo. Então, assim, também se torna muito atrativo para a criança do jujubi. Agora, sim, outra coisa que eu queria falar importante é a gente fazer a aceitação dessa criança, a gente fazer os testes com ela, porque assim, é muito importante saber o que a criança gosta. Muitas vezes a criança vem aqui, a gente fala, olha, mas ela gosta de laranja, gosta de morango, pra gente tentar trabalhar dessa forma individual com cada criança. Pode ser feito isso, então. Exatamente. Personalizado, diferente da farmácia que tem um xarope de framboesa, de tutti-frutti. Mas às vezes a criança não gosta de tutti-frutti, ela gosta de morango, né? Aqui a gente tem essa possibilidade. Viu? Cada vez mais personalizado. Então, você tem o trabalho da nutricionista que vai te indicar certinho aquilo que você tem que consumir, o que seria mais adequado ao seu filho. Fora isso, entrando daí a suplementação para as crianças, vem de uma maneira disfarçada e que com certeza daí a criança vai achar que está chupando um pirulito, comendo chocolate e ainda mais, se você precisar, até o paladar é possível. Ou seja, se você procurar, você vai conseguir os meios certinhos de deixar o seu filho com mais saúde desde a infância. É isso? Isso aí. Obrigado. Sucesso no trabalho.